no meio dos bosques de Hobo. No início de 1966, soldados americanos e australianos observaram combatentes inimigos materializarem do nada, abrir fogo e então desaparecer. Eles não estavam se abaixando atrás de árvores ou recuando para a selva. Eles simplesmente desvaneciam. Por dias, 8.000 tropas aliadas encontraram pistas estranhas, cartuchos de bala incrustados na terra, pegadas frescas que terminavam no meio do passo, rastros de sangue que desapareciam nas raízes das árvores. Uma unidade especial americana foi enviada para investigar. Dos 700 voluntários que foram procurar por esses fantasmas vietnamitas, 1 em cada 3 nunca voltou. Quando 1965 chegava ao fim, embora a presença americana no Vietnã tivesse explodido de 20.000 conselheiros para quase 250.000 de tropas de combate, o inimigo permanecia quase impossível de caçar. Era uma ocorrência diária. As patrulhas americanas faziam contato na selva, desencadeavam artilharia e ataques aéreos, então avançavam esperando encontrar corpos, armas e equipamento apenas para encontrar terreno vazio. Por semanas, o general William Westmoreland, comandante de todas as forças americanas no Vietnã, estudou os relatórios que se acumulavam em sua mesa, cada um descrevendo o mesmo fenômeno impossível, como se seus homens estivessem lutando contra fantasmas. Por toda a selva, os americanos encontraram pequenos túneis e trincheiras, tão pequenos que geralmente colapsavam com granadas ou explosivos, mas a forma como unidades inteiras do Viet Cong pareciam desaparecer sugeria que algo muito maior estava funcionando sob o chão da selva do que esses pequenos esconderijos rústicos. O pior de tudo estava no Triângulo de Ferro, uma cunha de selva densa de 40 milhas, quadradas a 20 milhas de Saigon, um santuário do qual o Viet Cong podia atacar a capital à vontade. Enfrentando este dilema, Westmoreland sabia que as fortalezas tinham que ser atacadas de frente e pressionou Washington por permissão para lançar operações massivas de busca e destruição. Mas para um empreendimento deste tamanho, ele precisaria de mais do que apenas tropas americanas. Naquele junho passado, a Austrália enviou 1.400 soldados do 1º Batalhão, Regimento Real Australiano, junto com unidades da Nova Zelândia, todos colocados sob o general de brigada americano Ellis Williamson, da Brigada Aerotransportada 173. Treinando ao lado dos americanos, esses soldados dominaram as novas táticas aeromóveis, usando helicópteros para atacar rapidamente onde quer que o inimigo aparecesse. Em janeiro de 1966, os australianos, liderados pelo tenente-coronel Alex Price, haviam conquistado seu lugar na 173. Os comandantes americanos que inicialmente os haviam visto como estranhos, agora solicitavam especificamente unidades australianas para missões difíceis, assim como a última de Westmoreland, Operação Crimp. Programada para ser lançada em 8 de janeiro, Crimp seria a maior missão de busca e destruição já tentada no Vietnã. Nada menos que 8.000 soldados varreriam os bosques de Hobo, uma zona de selva densa logo a oeste do Triângulo de Ferro, onde a inteligência suspeitava que o Viet Cong tinha seu quartel-general regional. O comando geral caiu para o general de divisão Jonathan Seaman, cujo plano era levar por helicóptero a 173 aerotransportada para a selva do norte e oeste, enquanto a 3ª Brigada selava o sul. Juntos, eles empurrariam o inimigo para o leste em direção ao rio Saigon, onde artilharia e canhoneiras aguardavam. Aos australianos de Price foi dado o flanco norte, a posição mais perigosa de todas. Se o Viet Cong rompesse por ali, toda a operação poderia colapsar. Os homens estavam prontos para entrar com sua própria bateria de artilharia, veículos blindados de transporte de pessoal, M113, abrindo caminho através das árvores, e os engenheiros da tropa de campo número 3, liderados pelo capitão Sandy McGregor. Armados com cargas de demolição, lança-chamas e gás lacrimogênio, os engenheiros estavam preparados para destruir bunkers, limpar defesas com armadilhas e expor quaisquer segredos que o inimigo tivesse escondido na selva.
A Operação Crimp foi lançada na manhã de 8 de janeiro de 1966, com fogo de artilharia concentrado seguido por ataques de napalm que transformaram a vegetação em cinzas e missões Arclight de B-52, que enviaram ondas de choque através da terra, explodindo tudo à vista para zonas de pouso. Ao amanhecer, os helicópteros decolaram em ondas, levando os 8.000 homens em direção aos bosques de Hobo. Logo após 9h30 da manhã, a primeira onda desceu através da névoa matinal. Quando as botas tocaram o chão enlameado, as unidades se espalharam para selar a área de 3 direções enquanto caminhões de comboio avançavam por estradas lamacentas com reforços para completar o cerco. Tudo estava indo de acordo com o plano. Quando os australianos de Preece pousaram no perímetro norte, rapidamente descobriram que o VC havia passado semanas preparando uma recepção para eles. Cada caminho à frente estava repleto de armadilhas, desde estacas pungi escondidas em buracos cobertos de grama, fios armadilha esticados entre árvores conectados a projéteis de artilharia enterrados e granadas penduradas em galhos com linha de pesca amarrada aos seus pinos. Enquanto os australianos abriam caminho através deste pesadelo, um helicóptero americano passou, voando por cima e abriu fogo, confundindo-os com forças inimigas, até que chamadas de rádio frenéticas pararam o fogo amigo antes que o erro se tornasse fatal. Antes que pudessem sequer recuperar o fôlego, fogo inimigo irrompeu da linha de árvores, tirando 6 vidas de soldados, incluindo um comandante de pelotão. Durante tudo isso, enquanto as outras companhias de Preece manobravam para flanquear a posição inimiga, os combatentes do VC continuavam aparecendo de trás de árvores e valas rasas, atirando, então desaparecendo no chão. Naquele momento, um líder de companhia chamou pelo rádio com notícias de última hora. Eles encontraram uma entrada para um hospital subterrâneo totalmente equipado escavado da própria terra. Dentro havia equipamento cirúrgico, tubos de transfusão de sangue, estoques de medicamentos e centenas de documentos. Finalmente, os Estados Unidos e seus aliados tinham confirmação de que estes não eram apenas bunkers ou trincheiras. O Vietcong havia construído algo massivo lá embaixo. E alguém teria que descer e descobrir exatamente o que era. Quando o sol nasceu em 9 de janeiro, o capitão Sandy McGregor, o engenheiro principal da Tropa de Campo número 3, havia passado a maior parte das últimas 24 horas ocupado limpando armadilhas e demolindo bunkers. Agora ele estava com Preece do lado de fora de uma entrada de túnel recentemente descoberta, discutindo com os americanos que queriam jogar granadas de fumaça, um pouco de gás lacrimogênio, selar os buracos com explosivos e continuar avançando. Mas McGregor tinha uma ideia diferente. Reunindo seus engenheiros ao redor do ponto de acesso, sua abertura mal larga o suficiente para os ombros de um homem, McGregor se preparou para descer. Sem forma de saber se um soldado inimigo estava esperando no escuro com rifles apontados para quem entrasse, o engenheiro verificou sua lanterna em uma mão e puxou sua pistola de serviço, uma Browning de 9mm, que de repente parecia inadequada para o que pudesse estar esperando no subsolo, na outra. Depois que um de seus sargentos amarrou uma corda ao redor da perna de McGregor para puxá-lo de volta se algo desse errado, McGregor finalmente entrou de cabeça. A corda cortou em seu tornozelo enquanto seu peso o puxava para baixo para dentro da terra, e as paredes do túnel pressionavam contra seus ombros. Ele podia sentir o ar ficando grosso e viciado, pesado com o cheiro de terra, suor e fogueiras para cozinhar. Todos sinais de habitação humana. Com o feixe de sua lanterna apenas capaz de penetrar 10 pés à frente antes que a escuridão o engolisse. Através de tudo isso, o capitão manteve seu dedo no gatilho, pronto para responder. Então, suas botas tocaram o chão. McGregor virou sua cabeça lentamente, esperando um esconderijo improvisado, mas ficou chocado com a realidade. As paredes ao seu redor não eram terra áspera, mas argila compactada e cortada limpa. Estavam até reforçadas com estruturas de bambu.
eles haviam apenas arranhado a superfície. Durante os próximos 4 dias, McGregor e seus engenheiros exploraram sistematicamente as passagens interconectadas que desafiavam tudo o que os aliados pensavam que sabiam sobre as capacidades do VC. Os homens mapearam um mundo subterrâneo, usando fio telefônico para medir distâncias e bússolas para traçar direções. Os túneis formavam um intrincado labirinto feito pelo homem, com poços laterais ramificando das passagens principais e, em algumas áreas, caindo em 2 ou até 3 níveis. Para um dos exploradores, o sistema complexo lembrava o sistema de metrô da cidade de Nova York. Dentro, eles descobriram armas armazenadas em câmaras escavadas, rádios funcionando com baterias escondidas e até uma prensa de impressão empilhada com panfletos de propaganda. Havia estoques médicos arranjados como uma clínica de campo e caixas de documentos numerando centenas de milhares, desde ordens e mapas até arquivos de pessoal e relatórios de inteligência. Quanto mais fundo iam, mais os túneis se assemelhavam a uma cidade enterrada. Cozinhas eram ventiladas através de chaminés disfarçadas que sangravam fumaça para o chão da selva. Câmaras estreitas continham fileira após fileira de camas de bambu. Galerias mais amplas se abriam em grandes salões de reunião, onde companhias inteiras podiam se reunir e planejar ou celebrar. Tudo enquanto, meros 30 pés acima, as patrulhas americanas permaneciam sem ideia de seu paradeiro. Relatórios estimavam que podiam abrigar até 5.000 combatentes, alguns vivendo no subsolo por meses seguidos. No terceiro dia, o cabo Robert Bob Boutell se aventurou sozinho e se espremeu em uma passagem estreita que parecia levar mais fundo ao complexo. O túnel estreitava conforme ele ia, paredes pressionando cada vez mais apertadas, até que ele percebeu com crescente pânico que não podia mais se virar. Preso, ele gritou por ajuda o mais alto que pôde, sabendo que o ar ficava rarefeito a cada segundo. Quando seus homens conseguiram abrir caminho até ele, Boutell já não estava mais. Apesar de perder um dos seus, os engenheiros de McGregor continuaram, revelando uma verdade sobre um mundo paralelo que remodelaria toda a guerra. As tropas australianas capturaram 59 armas de tripulação, 20.000 rodadas de munição, 100 granadas, um único rifle sem recuo, estoques de explosivos, roupas e suprimentos médicos. Em uma conferência de imprensa em Saigon, dias após o fim da Operação Crimp, o capitão, primeiro soldado anticomunista a explorar os chamados túneis de Cu Chi e agora recipiente de uma estrela de bronze e cruz militar, disse aos repórteres que seus homens haviam caçado através do labirinto subterrâneo como furões de túnel. Um jornalista americano, não familiarizado com o termo, escreveu como ratos de túnel em vez disso. O nome pegou. Quando McGregor emergiu dos túneis em 1966, ele havia descoberto uma arma mais poderosa do que qualquer uma que o Viet Cong possuísse acima do solo. As origens dos túneis remontavam à década de 1940, quando guerrilheiros vietnamitas estavam lutando contra as forças coloniais francesas que haviam controlado a Indochina por quase um século. Superados em armas e severamente em número, combatentes vietnamitas começaram a esculpir esconderijos no chão da selva com pouco mais do que pás e picaretas. Esses jovens voluntários, frequentemente camponeses e adolescentes forçados ao serviço, trabalhavam em turnos ao redor do relógio, transportando a terra cesta por cesta. O solo, rico em argila, ferro e outros minerais, secava em uma consistência semelhante ao cimento que podia resistir até aos bombardeios mais pesados. À medida que a guerra continuava, os guerrilheiros aprenderam a cavar novas seções durante a estação das monções, quando o solo estava macio, apenas para deixá-las assar duras nos meses secos. Logo, o que começou como trincheiras espalhadas evoluiu para algo extraordinário. No início da década de 1960, quando conselheiros americanos se derramavam, no Vietnã do Sul, o Viet Cong transformou esses velhos esconderijos da Guerra Francesa em uma verdadeira rede subterrânea, se estendendo bem mais de 150 milhas. O sistema de favos conectava vilarejos, bases militares e rotas de suprimento desde as periferias de Saigon até a fronteira com o Camboja.
As entradas se escondiam sob panelas de cozinha em cabanas de vilarejo, atrás de pedras de altar em templos e até debaixo d'água ao longo das margens dos rios. As passagens em si zigue-zagueavam em ângulos agudos, às vezes curvas de 120 graus, tornando impossível disparar um tiro direto ou enviar ondas de explosão muito longe. Mas a descoberta de MacGregor mudou tudo, e em dias do fim da Operação Crimp, comandantes americanos emitiram novas ordens para todas as forças aliadas. Os túneis não podiam mais ser simplesmente destruídos. Eles tinham que ser explorados, mapeados e compreendidos, então destruídos. Para esta missão perigosa, comandantes agora confiavam nos engenheiros de combate ou ratos de túnel, soldados especializados dispostos a seguir o exemplo de MacGregor e levar a guerra para o subsolo no próprio território do VC. Estas estruturas especializadas demandavam requisitos físicos específicos. Soldados não podiam ter mais de 5 pés, 5 polegadas ou simplesmente não caberiam através das passagens. Por causa disso, a maioria dos voluntários ratos de túnel vinha de origens hispânicas, particularmente soldados porto-riquenhos e mexicano-americanos que se voluntariaram apesar de conhecer os perigos. Enquanto o Comando de Assistência Militar se apressava para desenvolver programas de treinamento sem manual claro para este desafio sem precedentes, as unidades tinham que descobrir por si mesmas através de tentativa e erro potencialmente fatal. Os australianos tinham uma ligeira vantagem: a Escola de Engenharia Militar fora de Sydney, que dirigia um curso de 3 meses cobrindo detecção de minas, desarmamento de armadilhas e trabalho de demolição. Geralmente, recém-chegados eram emparelhados com veteranos em uma equipe de 2 homens, onde o soldado experiente, designado número 1, lideraria o caminho no subsolo enquanto treinava seu parceiro número 2. Após 6 meses, se ambos sobrevivessem, o homem mais novo se tornava um número 1 ele mesmo, responsável por manter o próximo voluntário aterrorizado vivo tempo suficiente para aprender os caminhos dos ratos de túnel. Mas nada podia prepará-los para a realidade do que esperava embaixo. Segundo o ex-rato de túnel, Jim Marrett, de alguma forma, eu havia me convencido de que meu trabalho como engenheiro de combate seria mais engenheiro do que combate, que as coisas verdadeiramente perigosas seriam manuseadas por verdadeiros especialistas. Eu estava errado. Enquanto levou até 1966 para os americanos descobrirem a rede de túneis, o Vietcong sempre soube que o dia chegaria e transformou seus túneis de esconderijos em labirintos cheios de armadilhas projetados especificamente para visitantes indesejados. Segundo o ex-rato de túnel, Cal Corey, a parte mais perigosa seria se preparar psicologicamente para entrar no túnel. Essa era a parte mais assustadora, porque você não sabia no que estava se metendo. Encontrar entradas de túneis significava horas de pisoteio sem rumo em manchas suspeitas de terreno, testando espaços ocos sob coberturas camufladas. Quando uma entrada era finalmente localizada, o rato de túnel se deitava de bruços enquanto colegas de equipe agarravam seus tornozelos, baixando-o de cabeça para dentro da terra. Esta posição desajeitada permitia que ele segurasse sua arma, seja uma pistola M1911 ou revólver M1917 com apenas 6 ou 7 rodadas em uma mão e uma lanterna na outra. O sangue rapidamente correndo para sua cabeça enquanto terra desmoronava em seu rosto. Uma vez dentro, o líder da equipe sondava a frente com uma baioneta, verificando minas armadilhas, enquanto seu segundo em comando observava fios armadilha ao longo do teto, ambos os homens se movendo tanto pelo tato quanto pela visão. Tropas americanas que ousavam se aventurar embaixo chamavam o estranho silêncio de debaixo da terra de eco negro, onde cada som ricocheteava nas paredes até que você não conseguia dizer se um inimigo estava a 10 pés de distância ou a 100, adicionando a paranoia. Era uma jornada aterrorizante, o ar espesso com dióxido de carbono, formigas, escorpiões, cobras e centopeias tão longas quanto a mão de um homem infestavam os poços. Água morna vazava através das paredes durante a estação das monções,
transformando pisos em lama que cortava seus avanços pela metade. Malária e parasitas intestinais eram constantes, assim como as armadilhas e o engano. Frequentemente, o inimigo inundaria seções para prender intrusos e, outras vezes, liberaria gás venenoso. Baixas de armadilhas aumentavam diariamente, forçando comandantes a pesar cada tentativa de avançar mais fundo. Se confrontados por um soldado do Viet Cong, cara a cara, os ratos de túnel não tinham escolha senão recorrer ao combate corpo a corpo. Embora alguns carregassem explosivos, disparar estes tipos de armas em espaços tão confinados frequentemente os deixava temporariamente surdos pela concussão, com seus ouvidos zumbindo por dias. Ou, nos piores casos, o barulho perturbaria a estabilidade do espaço ao redor deles. Após completar uma das buscas perigosas, os ratos de túnel ou armavam os túneis com poderosos explosivos C4 ou traziam os lança-chamas, derramando fogo através dos poços e incendiando tudo dentro. Dada a natureza perigosa e mentalmente desgastante de sua missão, os poucos valentes homens, baixos e magros que podiam lidar com a pressão de ser um rato de túnel, ganharam tremendo respeito dos companheiros soldados, que ouviam atentamente sua experiência subterrânea de volta na base. Até mesmo indo tão longe quanto adotar um lema latino não oficial: Non gratum manus dorentum, não vale o traseiro de um rato. Mas como o rato de túnel Jim Marrett explicou mais tarde, os perigos no subsolo não eram os únicos que enfrentavam. Segundo o ex-rato de túnel, tão perigoso quanto aquele trabalho era, a maioria de nossas baixas era acima do solo, quando nos engajávamos na outra parte de nosso trabalho, a encontrar e desarmar minas e armadilhas. Nos anos seguintes à descoberta de McGregor, a guerra no subsolo apenas se intensificou. Durante a Operação Cedar Falls de 1967, mais de 30 mil tropas de todos os tipos foram enviadas para destruir o sistema de túneis, evacuando vilarejos inteiros na vizinhança para então lançar mais munição do que caiu no Japão na Segunda Guerra Mundial. Mas quando as forças americanas retornaram meses depois, não apenas encontraram os túneis reconstruídos, mas as crateras feitas pelos B-52 atacantes agora serviam como novas entradas. No ano seguinte, a ofensiva do Tet provou ser um grande fracasso quando o Viet Cong usou os túneis para posicionar milhares de seus combatentes ao redor de Saigon, emergindo simultaneamente e prontos para atacar. Conforme a década chegava ao fim, o trabalho que havia chocado o mundo em 1966 havia evoluído para ainda mais contramedidas. O Viet Cong colocava cobras venenosas, aranhas e escorpiões nos túneis, junto com paus afiados cobertos com dejetos humanos para causar infecção. Gás venenoso se tornou outra arma, embora muitos ratos de túnel se recusassem a usar máscaras de gás, já que tornavam quase impossível ver, ouvir ou respirar num ambiente já desafiador. Em junho de 1969, o sapador Jim Marrett desceu do transporte em Nui Dat, 70 milhas a sudeste de Saigon, como o mais recente rato de túnel da Austrália. Imediatamente na chegada, ele foi emparelhado com o cabo Jeff Handley, um veterano que já havia passado 6 meses no subsolo e vivido para contar a história. Apenas 4 dias no tour de Marrett, sua unidade seguiu para o mato para uma missão de busca e destruição de 1 mês. De boca em boca, os sapadores sabiam que o VC havia transformado seus túneis em armadilhas, cercando entradas com minas, M16, jumping jack, que saltavam na altura da cintura antes de detonar, despedaçando qualquer um dentro de 30 pés. Em 15 de junho, eles saíram em tanque Centurion com um pelotão fresco de infantaria. Em sua jornada esburacada, os homens nervosos mal falavam, cada um deles tendo acabado de ouvir o mesmo rumor. Um de seus pelotões irmãos já havia sido despedaçado no primeiro dia, antes mesmo da operação ter começado. Em 24 de junho, Marrett teve seu primeiro gosto real do que os ratos de túnel enfrentavam, acima do solo antes de mesmo alcançar uma entrada, quando um veículo de transporte de pessoal atingiu uma mina antiveículo meros 300 pés de sua posição, virando completamente da explosão.
Reagindo imediatamente, Handley agarrou sua baioneta enquanto Marrett varria com o detector de minas, ambos conhecendo o padrão do VC. Eles sempre semeavam rotas de resgate com minas secundárias para pegar médicos e engenheiros correndo para ajudar. Passo cuidadoso por passo cuidadoso, sondando e varrendo, a dupla limpou um caminho para o veículo destruído. Em 4 de julho, outra equipe de ratos de túnel estava trabalhando quando pisaram em um grupo de minas. Apesar de estar ferido em seu ombro e pernas, o sapador Robert Yogi Earl continuou marcando faixas seguras para a evacuação e dirigindo outros ratos de túnel através do campo minado, salvando múltiplas vidas. Ao ouvir as notícias, a dupla saltou na primeira chance de entrar em um helicóptero para viajar para a cena, o chefe da tripulação acenando para eles a bordo de um Huey, enquanto mais ratos de túnel, médicos e infantaria se amontoavam um por um. Mas quando o piloto tentou decolar, o helicóptero se impulsionou para cima, então caiu direto de volta em seus patins com um baque sacudidor. O pássaro sobrecarregado não conseguia limpar a rodada. Alguém tinha que sair deste helicóptero sobrecarregado. Sem pensar 2 vezes, Handley se virou para seu aprendiz e disse a Marrett para sair. Era uma gentileza disfarçada de dispensa. Na escuridão sem fim, cercado por minas, com feridos, gritando e mais entradas de túneis para limpar. Um número 2 inexperiente provavelmente se tornaria outra baixa. Com isso, Handley e a equipe desapareceram na noite. Quando seu parceiro e os outros retornaram na manhã seguinte, embora ele não discutisse o que haviam encontrado ou limpado, seu rosto disse a Marrett tudo o que ele precisava saber. Então, de volta na base de Nuidat após a operação, Marrett testemunhou como os ratos de túnel lidavam com o que haviam visto no subsolo. Os veteranos, aqueles que haviam sobrevivido 6 meses ou mais, haviam desenvolvido seu próprio humor brutal e rituais. No refeitório, os homens rasgavam os uniformes uns dos outros em pedaços de propósito ou atiravam comida uns nos outros, com os recém-chegados observando-os totalmente confusos. As estatísticas explicavam tudo. Entre 1960 e 5.970, apenas 700 homens serviram como ratos de túnel de 500 mil de americanos no Vietnã. Nunca mais de 120 no país de uma vez. 1 em cada 3 se tornou uma baixa, entre as taxas mais altas de qualquer especialidade na guerra. Nos anos finais da guerra, os Estados Unidos escalaram suas tentativas de destruir os túneis de uma vez por todas. Além de B-52 lançando bombas de fusível atrasado, os aliados também usaram escavadeiras blindadas para raspar vilarejos até o chão e desfolhantes químicos retiraram a cobertura. No entanto, toda vez que forças americanas limpavam uma área, o Vietcong cavava em outro lugar, adaptando entradas a crateras de bombas e ligando ramos antigos em novos sistemas. Anos após o fim da guerra, muitos ratos de túnel desenvolveram problemas de saúde por exposição ao agente laranja nos túneis contaminados. Ao fim da guerra, forças americanas e aliadas haviam descoberto mais de 4.800 entradas de túnel. A dependência do exército nestes soldados especializados foi absoluta. Sem eles, as baixas americanas teriam sido muito mais altas e os sucessos estratégicos muito menores. Alguns túneis originais sobrevivem na selva vietnamita, preservados pelo governo como sítios históricos. Turistas agora podem rastejar através das mesmas passagens uma vez navegadas por combatentes do Vietcong e ratos de túnel, embora sem as minas, armadilhas ou criaturas venenosas que os tornaram tão aterrorizantes durante a guerra.